Empresa chinesa Ubitec, eu gostaria de escutar nosso filósofo, o professor Marcos Keller, né? Porque temos aí uma revolução na robótica com a inteligência artificial e invadindo aí não apenas os nossos cérebros, mas também agora nossos campos militares. Essa tal empresa Ubitec e o exército de robôs, que Ubitec, para quem não sabe, é uma fabricante chinesa que anunciou a primeira entrega em massa de robôs humanoides industriais, o modelo Walker S2. Parece muito coisa do Kojima, né? É... Calma, gente, calma, gente. Tá usando o termo exército por causa do vídeo de apresentação que foi feito, que é todo Sim, mundo em fileira. Não é para uso militar, tá? É sim, para uso em fábricas. Fiquem calmos nesse sentido, né? sim. Não confia muito também, não. Fica calmo, mas não fica, é legal, eu quero. O que eu acho interessante, né? Porque assim, robôs são usados em fábricas há décadas. Isso aí não é surpresa. A galera das montadoras, por exemplo, e sindicatos, etc., né, ficam muito bolados aí com a perda de empregos e tal, porque a mecanização tira o fator de periculosidade desses trabalhos, mas e também acelera esse tipo de montagem. O que eu fico, na verdade, estranhando é por que um formato humanoide? Porque isso parece ser tão pouco producente, poderia ser qualquer outro tipo de formato. É, Não, cara, não, não. O legal. formato humanoide é para usar tudo que o ser humano pode usar, pô. Então é Né? para literalmente substituir o ser humano, apesar geralmente as fábricas falarem, não, gente, é só para substituir o ser humano no trabalho perigoso. Não se engane, não se engane. Exatamente. Mas eu queria acrescentar também uma outra parada que assim, é que o problema é que todos os processos de substituição de tecnologia por trabalho humano, que a gente acompanhou, vai acontecer nessa lógica do capitalismo, do neoliberalismo, né? É nessa lógica que acontece. Então, tudo que acontece a gente fica com medo. Porque você fala, pô, estão querendo substituir um robô pelo ser humano, esse ser humano vai perder o trampo. Só que isso é uma lógica, especificamente, ela é uma lógica do Ocidente, é uma lógica nossa aqui. É uma lógica que tá pra cá. Colocando como Ocidente no sentido de cultura, né? Eu tô Uhum. ligado que a gente aqui é sul global e América Latina. Mas é importante pensar nisso, porque quando você parte para a China, para um outro local, onde você tem uma série de direitos diferentes para os trabalhadores, realmente pode ser que o rolê seja sobre a ideia da periculosidade. Assim, sei lá, finalmente, talvez, é possível que alguém na China, antes da gente aqui vai demorar um tempo para isso acontecer, tenha um robô que lave louça. E não que queira fazer poesia, música e imagens de arte, né? Que é o que está acontecendo com a gente aqui. Não, um robô que lave louça, um robô que varra a casa, um robô que faça as coisas que são o trabalho que o ser humano não quer fazer. Para que o ser humano faça trabalho de humano. Fazer poesia, vai fazer arte, vai desenvolver política, vai filosofar, vai fazer outras coisas. Sim. É que quando nós olhamos para uma parada dessa, você só vê o teu emprego sendo ameaçado, porque essa é a lógica produtiva do capital. É isso que a gente faz aqui, É, saca? o lance também, por exemplo, a Amazon já anunciou uma coisa que eu achei incrível, assim, que ela, em 5 ou 6 anos, ela pretende reduzir a quantidade de funcionário total da Amazon para cerca de 650 mil funcionários. É. Hoje a Amazon tem 1.400.000, se eu não me engano. Mesmo ela expandindo as suas distribuições, ela pretende cortar quase metade, um pouco mais da metade dos seus funcionários por causa da automação. Por quê? A Amazon tomou muitos processos trabalhistas porque ela paga uma linha de fome e o Jeff Bezos está precisando de muito dinheiro. Então, Sim. a Amazon assumiu. Olha só como ela tomou vários processos trabalhistas, ela assumiu nos processos que, de fato, ela pagava pouco, por isso ela estava dispensando os trabalhadores humanos para substituir máquinas para não botar nenhum ser humano em situação de trabalhos excessivos. Tadinha, que Nossa, barra! então É. ela Mete um falou lobby assim. ali pro juiz para aceitar, né? E é E isso. aí, e aí ela vai expandindo isso nos Estados Unidos, que está com escassez de emprego, o MAGA aí dizendo que o Trump vai trazer emprego de volta, e a volta porque ela é Isso. maluquice, né? Que vai trazer emprego de volta como se a tendência é a robotização, o robô humano, humanoide, né? O robô humanoide, tomar os empregos dos humanos. Então, Pô, aqui mas como. isso é aquele rolê. Realmente, Rafa, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa tecnologia sendo popularizada não, acessível para a empresa, vai? Sendo acessível para a empresa do Ocidente, mano, é isso que vai acontecer. Ponto final. E aí, claro.
E aí tem aquela lógica, Kelly. Empresas no Japão, na Coreia do Sul, que são países que estão tendo uma redução populacional significativa, tendo que pensar em estrangeiros, como o Japão, né, sempre contrata muitos estrangeiros para fazer trabalho mais de chão de fábrica, esses robôs vão começar a tomar esse espaço e dispensar esses estrangeiros, então, Com muitos desses certeza. trabalhos. Mas em países como os Estados Unidos, que tem muito dinheiro para comprar, mas tem muita gente como mão de obra, não começa a ser mais vantajoso. País como o Brasil, onde a mão de obra é barato, realmente, um robô de 50 mil, de 30 mil, de 50 mil ainda vale muito, não é o ponto. Mas em 5, 6, 10 anos, esse robô vai ser talvez tão barato quanto um A iPhone gente não sabe zerado. como é que vai ser nesse Né? Então, sentido. uma indústria que, se tu pensar quanto custa um funcionário por ano e quanto custa um robô por ano, o cara vai falar: ah, vou contratar aqui o robô para esse meu trabalho, Uhum. né, no Mercado Livre, esse meu trabalho na Amazon, esse trabalho na logística, Sim. digamos assim. É, Então, realmente, diminui você tem muito. uma. E tem, como, tem até um problema de infraestrutura, né? Porque imagina, uma empresa que tem 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, você tem cidades que são fundadas, né? Cidades da Amazon. Né? O que assim, dá pra gente também um senso de perigo no sentido, você tem esses grandes bilionários que eles já têm poder maior do que pequenos países. E fazendo influência e Sim, lobby em grandes conglomerados organizacionais, como a própria ONU, nesse sentido, né? Inclusive, chegou a ser proposto do tipo, criar uma espécie de bancada dos bilionários numa ONU dessas da vida e tal. Então, assim, é uma coisa. E você tem, por exemplo, essa necessidade dessas cidades seriam justamente para abarcar esses funcionários, né? Então você ter uma espécie de. Lembra aquela Fordlândia da Amazônia, que depois foi abandonada, etc e tal? Isso já existe numa escala muito maior e que poderia ser substituída porque, pô, o robô não tem necessidade de comer, de ver um cinema, enfim, de fazer cocô e todas as outras esse questões. esse robô específico, inclusive, que é esse da Ubitec, ele tem ainda a capacidade de substituir a própria bateria. Então, assim, ele, Sim. ele trabalha literalmente por 24 horas, 7 dias por semana, seguido. Que ele tem todo o rolê que ele mesmo troca as baterias dele, vem um outro com a bateria, ele faz a troca rapidinho e continua o trabalho. E até um outro ponto, Andrei, que eu acho que ajuda a entender por que o robô de forma humanoide e complementa aquilo que o Jaca trouxe, né, falando que é para usar tudo que o ser humano fez, é porque para fazer a adaptação de uma fábrica feita para um ser humano, para você colocar um braço robótico, é uma estrutura que é muito cara. Se você faz do zero a fábrica, aí você pode, né, fazer ela com uma fábrica Uhum. piloto, você monta o que você quiser nela. Agora, quando você já tem a fábrica existente, fazer essa adaptação, ou pior, parar a produção para fazer a adaptação, é uma coisa que a fábrica não pode parar, cara. Os Sim. caras, a última coisa que eles querem é fazer a fábrica parar. Então, quando você tem a construção desses robôs em formato humanoide, você só tira o trabalhador e coloca o outro no lugar, né? Essa é a ideia dos malucos. E assim, olho com muito perigo, observo com certeza. Porque uma coisa é fato, cara, nenhum emprego em nenhum lugar do mundo vai estar a salvo da tecnologia, ponto final, cara. Isso é fato, não tem como. A gente sempre falou que os artistas, né, eles vão estar salvo do trabalho criativo. A gente chegou à conclusão nos últimos tempos, estamos chegando cada vez mais, que não queremos consumir coisas criativas a todo momento, 100%. Você está super feliz com a pasteurização de alguma Sim. coisa. Não tem problema nenhum. Esses dias eu vi, cara, tem alguns filmes que eu acho muito ruim, que eu não quero assistir, mas eu não tenho o que fazer, quero dar uma olhada na história dele. Eu vejo aqueles resumos do YouTube, tá ligado? Que eu vejo assim, vou ver esse resumo desse filme aqui. Aí eu falo, eu quero lembrar de algum filme anterior e tal. Recentemente, alguns desses canais de resumo, os caras montam um roteiro de IA e eles fazem cenas. E eles estão inventando filmes, estão fazendo resumo de filmes inventados. E estão testando, estão vendo qual é que é. Que é uma forma de criar conteúdo, uma forma que Sim. monetiza, muita gente vê, né? O dinheiro cai na conta ali, e é isso que os caras estão fazendo. Você tem alguns desses filmes, que são roteiro feito por IA, imagem feita por IA, que estão sendo colocados no YouTube, fora os milhares de canais dark, né, que são feitos totalmente por IA também. Então, não necessariamente nós queremos consumir uma coisa criativa, feita por um ser humano a todo momento. Às vezes, tudo que você quer é um bagulho que a Sim. IA fez ali no meio e jogou no meio do É. pastel. Fui esses dias no açougue. O açougue tava tocando música de IA pra não pagar direito autoral. O Tá açougue tava ligado? O vendendo carne açougue de tava ar. tocando. Porra, aí fudeu mesmo, né? Era uma rede de açougue que tava tocando música de IA. Eu fiquei assim, falei, mano, essa porcaria aí é Suno, né? Ouvindo assim, eu falei, é Seria Suno esse carne bagulho. E não deve vegana ter sido nem o carne de Pro. ar? Fica aí a pergunta.
Nossa, Andrei, misericórdia. Aqueles hambúrguer ali de berinjela, sei lá, isso aí. Gente, e cara, sabe o que é mais interessante? Esqueci. Não, calma aí, não esqueci não. Uma maneira de resolver. Existem algumas soluções de como resolver esse tipo de problema, né? Porque afinal de contas, se não tiver mais emprego, a gente vai se alimentar do quê, né? A gente trabalha, salário, etc e tal. Uma dessas soluções é a própria Um beijo. renda básica universal, por exemplo, que é uma coisa que está muito longe. É uma forma. É uma forma, não é a única, não é a única solução, mas, por exemplo, agora, de onde vai vir esse dinheiro? Viria dos bilionários, mas os bilionários querem pagar. Aí fica a parte do lobby e dos caras que ficam. Ué. O Trump anunciou, sei lá, uns 10 dias atrás que ele ia pagar $2.000 para as pessoas lá nos Estados Unidos. Pagar pelos $2.000 lucros e uma excessivos mamada. Porque aparentemente é o cara. Isso aí. Aí o pessoal tava até zoando isso, pô. Calma aí, ele vai tirar $2.000 de onde para pagar para cada cidadão? Ele não anunciou o plano, ele só jogou a ideia, então não tem nenhuma diretriz. Mas ele ganhou muito dinheiro, supostamente, com os impostos, que as taxas que o próprio cidadão americano está pagando. Ele disse que ia retornar para o povo esse lucro que os americanos estão tendo. Aí o pessoal falou: tá vendo? Trump é comunista, quer distribuir dinheiro do próprio povo pro povo, pô. Cara, você tá brincando com essa fala, assim, de Trump comunista e tal, mas tudo tá caminhando para que a palavra. Não comunismo, gente, calma, Estados Unidos ainda. Mas tudo tá caminhando para que aquela ideia de socialismo que você tinha no início dos anos 2000, que todo mundo era bonito ser socialista, gente. É por isso que vários partidos da época tinham o nome de socialista no termo, mesmo sem ser. Então você tem, sei lá, um possível Partido Social Democrata, que ele tem a ideia de socialismo ali no nome, mas na real o que ele não é socialista, mas ele tem essa ideia de que ele quer fazer alguma coisa pelo povo e tal. É bem provável que essa seja uma ideia que volte à discussão nos Estados Unidos. Um dos exemplos é o prefeito de Nova York, que foi eleito, que ele assumidamente se Aham. declara socialista. Uma galera aqui que já falou, nossa, vai erguer a bandeira vermelha. Não, calma, né? Socialismo para os termos estadunidenses. Que pra gente é tipo assim, a centro-direita, né? Ser socialista lá é um centro-direita aqui. É o Alckmin. Socialista lá é o camarada Alckmin aqui. Então, mas é possível que esse tipo de pauta, se não a palavra, esse tipo de pauta comece a surgir novamente, tá ligado? Sim. Então você não tá longe disso aí não, viu? Balança, roda, gira. Gente, vamos continuar falando aqui de robô. Tem um que eu achei interessantíssimo aqui também, que a gente tá falando aqui de uma outra marca aqui, o tal do robô Iron da Xpeng, que precisou tirar a pele. O que é isso, gente? Você tem uma... Não chega a ser uma lenda, porque a gente aparentemente não tem isso filmado. Mas a Xpeng seria essa marca chinesa, né, essa empresa chinesa, que está aí na vanguarda de robôs humanoides e que teria lançado esse robô com essa pele artificial, que é muito... Assim, você vê, dá pra ver que não é uma pessoa, né? É uma pele, de fato, artificial. Ela é branca. Só que a movimentação do robô, ela é tão incrível que as pessoas começaram a acusar de que, na verdade, era uma pessoa fantasiada de robô. E aí, pra provar que não era humano... Eles, ao vivo, a gente não tem imagens disso, teria dissecado esse robô pra provar que não era um ser humano dentro ali de uma fantasia, né? Tem imagem disso, eles tiram do joelho pra baixo. Ah, é? Tem imagem do pé. disso? Ele tem imagem. Mas aí que tá o ponto. Essa loucura começou a ser comentada no evento porque o Elon Musk já fez isso. O Elon Musk, Sim, ele fez o quê? há anos atrás, ele fez esse. Ele apresentou o robô lá da SpaceX Não, anos mentira, atrás. você tá me zoando. Não é possível. E aí entrou um robô lá, tal, não sei o quê, e era um cara Dançou. fantasiado com robô, pô. É por isso que o pessoal falou assim: não, pô, esse robô não existe. E detalhe, do Elon Musk todo mundo acreditou. E aí, dias depois. E era um carreta furacão, tá ligado? Era um cosplay, mano. Era isso que o maluco tava fazendo. Era um cara fantasiado de robô que tava andando assim, Não, entendeu? não é possível. Aí o Elon Musk fez isso, pô. O Elon Musk, cara, é um maluco diferenciado. Ele arma, ele engana, ele trapaceia, mas o pessoal acredita nele. É impressionante. Deixa eu trazer uma parada. Deixa eu trazer uma informação. Enquanto isso, eu achei a a respeito desse imagem rolê da dissecação, mas pode falar, Kelly, enquanto a gente tá vendo aí ao vivo. Não, que nesse rolê da Xpeng, o que tornou esse bagulho muito louco, assim, que a galera pirou, é que o que a Xpeng desenvolveu foi uma coluna vertebral artificial, que é muito semelhante à coluna vertebral humana. Ninguém tinha desenvolvido isso.
Você tem uma empresa desenvolvendo uma musculatura, né, um robô que tem a musculatura. Você teve outras empresas que desenvolveram uma estrutura reta do robô e você faz os motores fazerem movimento, os amortecedores, não sei o que, outras partes independentes. Mas ninguém tinha desenvolvido uma coluna. É isso que dá esse vale da estranheza pra gente tão forte, que é a coluna que faz ele andar tal certinho, assim, muito parecido com o do ser humano. Isso é muito louco. E o que deixou a galera meio perplexa é que a Xpeng é uma empresa de carro. Não, ela não tá correndo atrás do rolê de robô. Ela um dia olhou e falou assim: montamos um robô, bora fazer uma apresentação. E a galera, pô, mas e o carro voador que vocês estão fazendo? Eles estão fazendo um carro que voa. E o carro voador, ele falou assim: ah, não, vai fazer comercialmente, pra breve, tal. Essa é a ideia deles. Chegou lá e falou: tá aqui, esse robô. E todo mundo olhou e falou: mano, como que uma empresa de carro, que não tem nada a ver com absolutamente nada, do nada, de repente, surge com um robô com uma estrutura avançada desse tipo? E aí é onde a galera novamente olha pra China e fala assim: ok, tem mais coisa acontecendo lá do que a gente consegue compreender, né? E aí, se você for juntar um robô desse que anda, né, semelhante a para enganar as pessoas a esse ponto, se você pensar em colocar um tecido parecido com o ser humano, um rosto bonito, acabou vários países que estão com a natalidade baixa, pô. Acabou. O Japão é o Acabou. primeiro, né? Desaparece em 2 semanas. Né? Botou Coreia, uma carinha de Japão. anime, acabou. Uma waifu. Já Já era. era. Se esse tipo de bonecos, né, bonecas, já vendem, custam $10 mil, $8 mil nos Estados Unidos, imagina se isso andar, lavar a louça, trocar de roupa, conversar com você. Irmão, acabou, pô, GG. Virou filme aí, virou filme Acompanhante Perfeita. E aí você tem um problema de reprodução, afinal. As pessoas estão se pegando ao chat GPT. Verdade. Imagina se o chat GPT tivesse um corpo e andasse por aí com você de mão dada. A tendência é piorar. E só para acrescentar também, tem um outro rolê que está inclusive na nossa pauta aqui, que é a forma de aprendizado motor, né? O programa de aprendizado motor, que tipo, observando, o robô aprendeu a reproduzir movimentos humanos de dança, só observando em coisa de horas, assim. Isso é muito pouco, muito pouco. Para você ter uma noção, o Elon Musk, para poder ensinar esses movimentos... O Elon Musk não, né? A gente culpa o cara, mas é qualquer outra pessoa, ele não faz nada, né? Os cientistas da Tesla Robots, eles fizeram todo um banco de dados de movimentação humana, inclusive é um banco que tem questionamento sobre diversas coisas envolvendo, né, a qualidade do trabalho, da galera que tá lá e por aí vai. Fizeram um banco enorme para poder dar uma movimentação mais humana pros robôs deles. E esse específico da Xpeng, ele tem um software e mais um esquema de interação com a musculatura, né, com a forma como o robô funciona, que fez com que ele aprendesse muito rápido, que ele conseguisse compreender e reproduzir movimentos humanos, provavelmente por ter um corpo, né, com uma coluna vertebral, com uma coisa que se assemelha ao movimento humano, então foi mais simples para ele compreender e reproduzir. Isso é outra coisa que é muito louca. Andrei, coloca o robô russo que foi apresentado esses dias agora aí na tela. Robô russo. Maravilhoso, pô. Calma aí, mas Vê se tu consegue você encontrar precisa... Robô russo. Se eu colocar robô russo no Google, vai achar tanta coisa. Vai aparecer, porque eles publicaram tem uns 3, 4 dias isso. Se Tá, for, 5 se dias. for isso, O Idol, é isso aqui? Calma aí. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente. é um Eu robôzinho. não vi, hein? Cadê? Mostra pra mim. Tô colocando aqui na tela. Idol. Robô russo. Robô russo eu achei incrível. Pô. Não, isso aqui parece uma veinha. Calma aí. É esse mesmo, É esse então, mesmo? pô. É esse mesmo? O cara meio descadeirado Eu tô aqui? vendo a Ele Então. cai, inclusive, no pau. Rapaz, a Rússia aí... É. A Rússia tem que começar a voltar a fazer o Giva, porque é isso que o cara aí, tadinho do robô, cara. Tô com dó do robô. Ai, cara, eu entendo ele, eu sei que Aí quer cair. o pessoal zoando, falando que é a vodka. É esse robô mesmo, pô. O primeiro robô movido a vodka do planeta. É esse caso, esse robô mesmo, esse robô mesmo. Pô, e vem a galera com robô. pano preto. Ah, meu Deus. Cara, mas a Rússia também tá de brincadeira, né? A Rússia também é daqueles países ali que são três máfias num sobretudo e é o país, né? É isso que é a Rússia, né? Igual isso. Ô, mano, mas que triste, né? Você compara os dois e fica, poxa. Pô, isso aí é foda, né? Caralho. O robô tombou e não tombou no caralho. Os caras não Quem nunca esteve numa situação de cair como esse robô? Pense nisso. É, pô, ele tá na sua adolescência, né? Tá aí encarando aí as adversidades.